jogo, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, Flamengo agora líder do Campeonato Brasileiro. E tudo isso você acompanha aqui no nosso canal BTB Esportes. É a festa da torcida do Flamengo, a torcida indo embora, feliz na vida, comemorando. Vamos dar um zoom lá no campo. Flamengo vence com festa no Maracanã e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. 2 jogadores fora da próxima partida, boa notícia do Mengão e muito mais. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã com muitas informações aqui do nosso futebol. A torcida do Flamengo amanheceu, na verdade já dormiu feliz demais, amanheceu mais feliz ainda. Festa no Rio de Janeiro e festa em todo o Brasil, em todo o mundo, porque a torcida do Flamengo está espalhada aí em todo canto. Agora é o seguinte, agora o Flamengo terá pela frente um mês assim, talvez o mês mais importante do ano. Palmeiras, São Paulo, Palmeiras mais 2 vezes, Bolívar, Botafogo, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, o elenco do Flamengo, fortíssimo elenco do Flamengo, ele vai ser colocado à prova. Por isso o Flamengo tem que contratar. Tá aí o Flamengo negociando com o Red Bull Bragantino, né? O Matheus Gonçalves, e eu não sei, eu conversei com alguns torcedores ontem ali, amigos, eles falaram, Fabinho, eu não negociaria o jogador. Flamengo vai precisar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, 36 milhões de euros seria o valor. Vai ser à vista? Acredito que não. Então, eu acho que nesse momento o Flamengo tem que ter elenco. Lembrando que o volante, né, o Gustavo Cuejá, ele foi oferecido ao Flamengo, né? O Flamengo está procurando um jogador para essa posição. Né, o Cuejá tá aí conversando aí, negociando com o Corinthians, mas o Corinthians tá com dificuldade ali para poder se acertar com o clube do jogador, o Al-Shabaab. Então o Flamengo tem que ficar de olho e o Flamengo, poxa, com todo respeito ao Corinthians, é um gigante do futebol brasileiro, mas hoje financeiramente não dá para o Flamengo perder para o Corinthians, infelizmente, como aconteceu ali, que o Flamengo perdeu um jogador para o São Paulo. Então o Flamengo tem que se fortalecer. Olha, titular, Tite confirmou na coletiva que Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil, né? Ele jogou ontem até, não fui muito exigido, eu lembro aqui, eu estava no Maracanã ontem, teve um lance logo no início ali do segundo tempo, né, uma cabeçada que ele fez, assim, uma defesaça naquele momento ali, o Atlético Goianiense poderia ter empatado ali o jogo, e teve uma bola também que ele tirou no primeiro tempo ali, aquela tipo defesa de futsal ali que ele tirou com o pé, ou seja, não fui muito exigido, mas quando foi exigido ali praticamente 2 vezes, ele foi bem. E aí eu tava observando um pouco aqui a reação da torcida, muitos torcedores não gostaram muito,
muitos torcedores não concordaram muito com essa situação do Tite aí, essa questão de mudar goleiros. A gente vê isso um pouco no futebol europeu, lembra um pouco aqui do Barcelona também, mas o Tite já deixou claro. Ele entrou ontem ali para poder ganhar ritmo e vai como titular diante do Palmeiras, que a gente sabe que é uma equipe forte. A gente está vendo muito respeito da parte do Palmeiras, né, com o Flamengo, e também da parte do Flamengo para com o Palmeiras. Olha, Luiz Araújo e Pedro estão fora da próxima partida. Partida muito importante, né, que vai acontecer no sábado, diante do São Paulo, lá no Morumbis, que é o nome agora do estádio do São Paulo. E, rapaz, como que eu pergunto aqui, como é que você escalaria esse time do Flamengo agora? Pedro, ou melhor, Gabigol ou Carlinhos no lugar do Pedro? Quem você colocaria no lugar do Pedro? Carlinhos ou Gabigol? Quem você colocaria no lugar do Pedro? Carlinhos ou Gabigol? Situação aí pro Tite, né? Situação pro Tite. E também tem um jogador que vai jogar na posição do Luiz Araújo ali, que joga aberto na ponta direita. Eu tava conversando com um amigo ontem, né? Ele é até torcedor do Vasco, a gente tava conversando sobre isso, conversando sobre futebol, independente do time. Pode ser que o Tite, ele, se ele quiser, ele pode entrar com os dois. Fabinho, como assim? Ele pode colocar o Gabigol no lugar do Pedro, que é a posição dele ali como 9. Ou melhor, ele pode colocar o Gabigol no lugar do Luiz Araújo, aberto ali na ponta direita, que o Gabigol já jogou e jogou bem. Vai perder na velocidade do Luiz Araújo, isso é certo. Mas o Gabigol sabe jogar por ali, tem muita qualidade, e ele colocaria o Carlinhos como titular no lugar do Pedro. Qualidade, Carlinhos é muito bom, mas tá um pouco abaixo do Pedro. Mas um jogador alto, sabe fazer o pivô, então o Flamengo não vai sentir tanto, né? O Carlinhos ficaria ali como o 9 e o Gabigol aberto na ponta direita. Então a gente vai ficar atento aos treinamentos essa semana e tudo que for rolando você vai acompanhar aqui no nosso canal BTB Esportes. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ultrapassamos a marca de 200 mil inscritos e o seu like ajuda demais aqui no nosso trabalho. Uma boa notícia para o Flamengo é que o De La Cruz, ele tem aí uma possibilidade de voltar nesse próximo jogo agora. O meia estava sentindo dores nos tendões ali dos calcanhares e, além disso, estava com uma carga de jogos assim muito elevado, mais do que o normal ali, ele não está muito acostumado com isso, né? E a tendência é que ele fique à disposição para esse jogo de quarta-feira. Cara, o De La Cruz é importante demais e a gente fica aí na torcida para que ele venha se recuperar dessas dores e atuar quarta-feira contra o Palmeiras. Olha, torcida do Flamengo, parabéns pelo que fez ontem e tem que estar nesse jogo quarta-feira, fazer pressão. Flamengo também não precisa se desesperar, como a gente vai jogar o primeiro jogo em casa, vai decidir fora, tem que ir pra dentro, se desorganizar. Não, tem que jogar com inteligência. O Flamengo, ele contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele tem ido bem também. Se eu não tô enganado, eu acho que o Abel nunca conseguiu vencer do Flamengo jogando no Allianz Parque, por incrível que pareça. E olha que o Abel já tá no Palmeiras aí várias temporadas. Então tem que ter um jogo inteligente, jogo com calma, com a pressão, com o apoio da torcida. Claro, buscar o resultado em casa e vai ter que decidir fora. E aí, se nesse jogo a gente conta com o Pedro, que olha, Pedro não é só o atacante, não é só o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pedro não é só o artilheiro do Brasil. Pedro é o artilheiro do mundo nesse momento. Nesse momento, Pedro é o maior artilheiro do mundo. Só pra você ter ideia, o Haaland tá com 23 gols, o Harry Kane também tem 23 gols, o Mbappé tá com 25 gols e o Pedro tem 28 gols até o momento. Cara, o Pedro tá indo bem demais. Alguns lances ontem do Pedro fora da área, que tem muita gente que fala, o Pedro não sabe jogar fora da área. Bem fora da área também. Rapaz, vamos falar aqui do Gerson, cara. O Gerson, ele evoluiu demais. O Gerson, ele cresceu demais. Jogou muito ontem o Gerson. Arrascaeta, então, sem comentários. Um gol, uma assistência. Aí a gente vê, pessoal, não era desculpa. Quando a gente falava que o Flamengo acabou tropeçando um pouco aí, perdeu a liderança. Irmão, sem Arrascaeta,
sem De La Cruz, Matias Vinha, Varela, Cebolinha machucado, 5 jogadores. Pô, não era desculpa. Prejudica qualquer time. Prejudica qualquer time. Eu tô falando aqui que o Flamengo vai jogar agora sem o Pedro, sem o Luiz Araújo. Pô, eu já tô um pouco preocupado. Prejudica sim, não era desculpa não. Então você vê aí a diferença que o uruguaio ele faz na equipe do Flamengo. Então, o Flamengo ontem venceu bem, é líder do Campeonato Brasileiro, mas esse próximo jogo agora, né, sem ser o jogo da Copa do Brasil, é um jogo assim muito importante, é um jogo fora de casa. O Flamengo tem condições de ir lá vencer do São Paulo? Tem condições. O Botafogo foi lá e conseguiu um empate, saiu perdendo de 1-0, virou e depois o São Paulo foi lá e conseguiu empatar ali o jogo. Então o Flamengo tem que ficar ligado nesse jogo. Vai ter jogo também contra o Botafogo lá no Newton Santos também, jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo tem que entrar forte aí para poder manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Galera, essas foram as nossas informações aqui dessa manhã. E amanhã nós vamos estar aqui de volta com mais informações aqui. Não vai editar não, vai ficar assim mesmo. Com mais informações aqui do nosso futebol brasileiro, tá bom? Lembrando sempre BTB Esportes, o seu canal de notícias. BTB Esportes em todo